Começamos com o Michael Jackson, porque a gente não parou de discutir um minuto. O projeto esportivo pro Hulk hoje, a verdade é essa, né? Calma. Tá. Bom dia pra galera. Bom dia primeiro, né? Bom dia, meu povo. Bom dia aqui. Bom dia com muita alegria, com muita tranquilidade. É o que a gente espera, né? Band News na área, começando hoje, dia 7 de janeiro, com a presença de Breno Galante, André Salles e Thiago Fernandes, produção de Gui Souza, mesa de áudio Daniel Abreu, e no controle da live, Matheus Moura, o nosso Dom Juan. Por que começamos com Michael Jackson, Dan? Não tem motivo especial, não. Não, foi só porque vocês não escolheram. Porque você gosta de Michael Jackson e pronto. É muito bom, né? E pronto. Essa música, o refrão é tudo que eu quero dizer é que eles não se importam conosco. Eu achei que você estava querendo falar alguma coisa de Hulk, de Atlético. Realmente mera coincidência. Mera coincidência. Deixa eu já começar aqui falando da Mapa do Carro. Mapa do Carro, venda seu carro em até 60 minutos, mesmo que ele esteja financiado ou em débitos. Receba a melhor oferta e o pagamento é feito à vista, comodidade e segurança, cuidamos de toda a burocracia. Ligue agora, 31 99179 8000 ou acesse agora o nosso site mapadocarro.com. Vou repetir o telefone, 31 99179 8000. Eu falei de Mapa do Carro. Temos muitos assuntos hoje, e eu acho que não poderia ser diferente, que a gente já estava discutindo fora do ar. O Thiago deu conta de discutir com o chefe Murilo, né, na transição de um programa por outro. Porque não deu tempo. Dele. Ele que discordou de você, você discordou dele, ele discordou de você. Então viraria uma discussão. Viraria. Então, assim, para evitar, a gente já fez a separação dos programas e vamos começar aqui o nosso programa. E não tem como, né, gente? Eu acho que a gente tem que debater. Eu acho que pra gente já agilizar, eu precisava ouvir o Paulo Brax. Quem tá chegando? Bom, Murilo chegou. Murilo chegou. O chefe chegou. Senta aí, Murilo. Vamos discutir. Ô, Matheusão, você pode colocar pra gente o Paulo Brax, a entrevista de ele ontem, um trecho que ele fala a respeito do Hulk. Porque a fala dele, pessoal, peço atenção na fala dele, porque a fala dele a gente vai puxar os posts do Hulk nos stories, que foi falando a respeito do que ele tinha para colocar na mesa com o Atlético. Então acho que uma coisa puxa a outra, então por isso que a gente precisa ouvir o Paulo Brax para a gente começar o programa. A gente já vai ouvir o Paulo Brax, eu já estou chamando a entrevista dele, que eu acho importante a gente escutar o Paulo Brax, porque a colocação dele, o Breno estava lá ontem, acompanhou a coletiva toda, o André também estava, né, André? O André e o Breno estavam na coletiva, então eles vão poder dar mais detalhes para a gente de como foi essa coletiva, mas agora sim a gente vai ouvir o Paulo Brax falando a respeito do Hulk, da importância do Hulk para a história do Atlético. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim, o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar. Não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Andrezão, eu queria te ouvir, eu queria ouvir também o Breno, como que vocês viram essas, principalmente, não só escutando só ela separada, mas que agora a gente tem um anexo, que são as colocações do Hulk no Stories. Eu acho que a gente pode ir debatendo em cima da sonora e também observando quais que foram as colocações do Hulk. Agora, para quem tá na rádio, a gente vai colocar e vai ler os tópicos que o Hulk foi colocando em seus stories ontem no Instagram, no seu Instagram oficial. Então ele colocou esclarecimento e começou a colocar os stories. O stories 1, tá lá, pedir rescisão de contrato? Ele escreve, não. Forcei minha saída do Atlético? Ele coloca novamente, não. Me senti desvalorizado esportivamente? Sim.
Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia. Vamos primeiro trabalhar em cima dessa colocação, por favor. Então, Elton, acho que a gente tem que fazer uma cronologia do que aconteceu no dia de ontem, finalizando com essa manifestação do Hulk. Por quê? A gente já sabia das reuniões que aconteceram entre Atlético e Hulk, do projeto que foi apresentado, ou o pacote que foi apresentado ao Hulk, incluindo ali homenagens e tudo mais. E na manhã de ontem, sai uma reportagem do GE, que é uma reportagem de bastidores, mas que, assim, pra mim é bastante claro que aquela reportagem, a fonte é ou o Hulk ou o staff do Hulk. E naquela reportagem do GE, já ficava muito clara a chateação do Hulk com o projeto que foi apresentado. Por quê? Porque ali já fica claro que o Hulk se sentiu desvalorizado esportivamente, que ele sentiu que o Atlético estava querendo que ele se aposentasse ao final de 2026. Me parece até que, num segundo momento, o Atlético oferece a ampliação do contrato, um gatilho, enfim, mas com uma redução para o ano de 2027, redução nos rendimentos dele. E no momento seguinte essa fala do Brax. Então ele está respondendo a essa matéria. A gente não está querendo, ninguém aqui está querendo aposentar o Hulk e tudo. E no momento seguinte o Hulk vem com esse esclarecimento, entre aspas, desmentindo o Brax, ou desmentindo o Brax mesmo, né? Porque ele diz que claramente estão querendo aposentar. Mas peraí. A gente tem que saber quem é o mentiroso da história. Se é o Paulo Brax ou se é o Hulk. Pode. Porque um dos dois tá mentindo, André. Talvez não. Não, peraí. Como é que o Atlético oferece pro Hulk um contrato até dezembro de 2027 e o Hulk fala que o Atlético quer que ele se aposente no fim de 2026? Alguém tá mentindo. Não tem meio tempo. Não, você, como cara. Não, cara? Porque alguém tá mentindo. O Brax chega na coletiva, a gente acabou de escutar a sonora do Brax. Sim. E ele fala: nós oferecemos uma extensão contratual ao Hulk até o fim de 2027. E o Hulk fala no negócio dele aqui agora, nesse negócio que tá aqui na tela pra quem tá no YouTube. Cadê a parte o Atlético queria... o slide seguinte. Passa no slide seguinte, por favor. Não, o slide seguinte. Matheus. É o próximo, 2. No outro slide, por favor. Que acho que é o item 4 ler ou 5, exatamente, né? O que disse Houve proposta comercial do clube? Sim. Agora passa. Vai pro próximo slide, por favor. Não, o próximo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a proposta do Atlético é apenas uma proposta comercial. Esse aí, ó. Esse aí, ó. Aí, ó. Cadê o Primeiro lá em cima. Não é esse não. Houve uma manifestação de desejo para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. Número 7. Ele fala: houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. Então, alguém tá mentindo. Então, e na coletiva, eu até anotei as aspas do Brax. Perfeito. Ele fala: ninguém está aposentando ele. Então, mas o que eu entendo? O que eu imagino que tenha acontecido? Eu acho que essa história de aposentadoria é uma interpretação do Hulk, a proposta de um documentário nos moldes do The Last Dance. Vocês estão fazendo um documentário pra mim, vocês estão me aposentando. Vocês estão fazendo um documentário The Last Dance, a última dança dele no Atlético, então, mas... cara. The Last Dance Vocês vão construir, vou colocar uma estátua e tudo. Eu acho que foi uma interpretação do Hulk ao projeto que foi apresentado a ele. Ele viu como um projeto comercial de encerramento de carreira. Mas eu não imagino que na reunião falaram: Hulk, você está obrigado a aposentar. Tanto que num segundo momento o Atlético vem, olha, o Hulk que mentiu. O que tá pegando... Não, eu acho que ele sentiu que o projeto comercial apresentado num primeiro momento era um projeto de aposentadoria. Ele sentiu isso. Desculpa, e no André. momento o Atlético chega, na segunda reunião, o Atlético fala: o que tá pegando são 2 anos de contrato, então a gente oferece. Mas no segundo ano, com uma redução. Então faltou eu acho que não necessariamente alguém tá mentindo, ele se sentiu. Faltou o mínimo de inteligência dele, de dizer isso. Cara, não é ele sentir, ele fala que sim, claramente houve o desejo do clube. Ele deixa isso claro. Então, o claramente é muito forte. Claramente. Claramente é muito forte. Então, assim, cara, desculpa. Alguém nessa história tá mentindo. Ou o Brax ou o Hulk. E outro ponto também, Thiago, pra gente debater também, é quando ele coloca ali: o Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas para mim. Isso mostra claramente que ela vai de encontro a outra frase do Paulo Brax na entrevista coletiva. Ele fala: ninguém quer que saia. Ninguém do Atlético quer que ele saia. Ninguém está aposentando ele. Peraí, ninguém do Atlético quer que ele saia. E aí o Hulk coloca: o Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas. Cara, mas vocês queriam o São Paulo nessa reunião com o Hulk. Você sabe o que ia acontecer, né? Sinceramente, gente, eu acho que
a coisa começou bem lá atrás, né? Não é ontem, não é nessas reuniões que aconteceram agora, desde segunda-feira. A coisa aconteceu lá atrás, desde o momento que o São Paulo chama o Hulk para uma conversa e ele expõe para o Hulk não ia ser aquele protagonista que ele está acostumado a ser no Atlético. Isso, da maneira com que foi exposto pelo São Paulo, o Hulk, de certa maneira, não gostou. Não sei qual foi o teor da conversa, como foi a abordagem com ele. Agora, uma coisa é fato. Quando o Atlético, no ano passado, deixa chegar a público na imprensa que vai haver uma reunião com o Hulk para decidir o futuro dele esse ano, mostra que dentro do Atlético existia uma dúvida na permanência ou não do Hulk. Okay. Senão não tem por que ter reunião se ele tem contrato até o final de 2026. Sim, não houve reunião de um ano para outro, de 2024 para 25, de 25, não teve. Então isso já deixa claro que existia uma incerteza. Então esse papo, desculpe ao Brax aí, com todo respeito que eu tenho a ele, mas que ninguém no Atlético quer que o Hulk saia, pode ser agora. Mas ano passado, quando isso começou a vir à tona, isso surgiu porque alguém dentro do Atlético sentiu que o Hulk não estava entregando o que ele deveria entregar e que o custo-benefício dele era caro. O Brax fez o que ele tem que fazer como diretor de futebol. Ele protegeu e blindou o ativo do clube. É o que nós estamos falando. E aí tem uma série de situações. Todo mundo queira que ele vá embora. Aí tem uma série de situações que não dá pra dizer quem talvez seja mentiroso ou não, porque alguém tá agindo da maneira protocolar. O Brax tá agindo da maneira protocolar dele. Não, peraí. Porque você acabou de dizer... Uma coisa é você agir de uma maneira protocolar quando você diz que ninguém quer que o cara vá embora. O Atlético não vai chegar mas isso é verdade? Coletiva. Você acha que é verdade? Não é. O São Paulo não quer que ele fique. O Atlético... Mas peraí, são duas coisas diferentes. Você falou ninguém da diretoria. Não inclui comissão técnica. O Atlético não vai chegar numa entrevista e falar assim, olha, nós gostaríamos que o Hulk fosse embora. Isso não vai fazer. Não, é porque você tá o tempo todo colocando quem é mentiroso na história. Não, peraí. A partir do momento que ele fala que o Atlético não ofereceu pra ele um contrato até dezembro de 2007... O Hulk fala mas nós vamos chegar lá. Primeiro vamos pra essa parte do Brax. Você concorda então que tem gente no Atlético que queria que ele saísse do Atlético? Não, mas você concorda. Não concordo, eu sei, a informação. Então, todo mundo sabe, aliás. Ele quer que ele vá embora. Todo mundo sabe. Então, começa a conversa pra mim a ser conduzida aí da maneira errada aí, André. O Elton e Thiago. Porque isso não poderia ter chegado a público. Isso deveria ter se tratado numa reunião entre a diretoria e o Hulk. Pra jogar isso a pulpa de condução, né? Você tá falando de condução. Exato. Foi gerenciado de uma maneira errada. O Hulk não é qualquer um. O Cruzeiro, extremamente blindado pelo Leonardo Jardim, saiu na imprensa que o Gabigol queria ir embora. Isso vai chegar a público, não tem como. Thiago, mas o futebol envolve muita gente. É diferente. Não é diferente. A maneira foi diferente. Galante, quando você, no fim da temporada, quando você procurava o Atlético, vamos falar principalmente do Sérgio Coelho, quando você perguntava, o Hulk fica, qual que era a resposta do Atlético? Fica e só sai se ele quiser. Só sai se ele quiser. Então o que o Brax está falando? Uma coisa não impede a outra. O Atlético deu a possibilidade do Hulk de buscar outros contratos, inclusive uma preferência que os contratos o clube fosse fora do país. Isso. O Hulk só sai se ele quiser. Então o Atlético, ele meio que... É um jogo de palavras. O Atlético colocou a decisão na mão do Hulk. Se o Hulk quiser, ele trouxer uma proposta da Liga Árabe, Liga Americana, tudo bem, tá liberado. Mas pelo Atlético, o Atlético não dispensou o Hulk. O Atlético não falou, Hulk, você tem que ir embora, você é obrigado. O Atlético fez essa manobra no ano passado, no fim do ano passado, de falar, a decisão está nas mãos do Hulk. Eu acho que é nesse sentido que o Brax fala. Ninguém da diretoria... André, quer a saída do Hulk. Isso que o presidente do Atlético falou foi claramente para apagar um incêndio. Claro. Porque o Hulk já tinha chegado ao ouvido dele que teria essa reunião, que, ou seja, estariam colocando em risco qual seria a situação dele no Atlético, e o presidente, para mim, aí entra mais ou menos no que o Thiago falou ali no crema protocolar. Sim. Nós estamos numa semifinal de Sul-Americana, né? O meu maior ídolo vai criar uma crise, eu chego ao vivo, presidente que, inclusive, a gente sabe que ele nem tinha mais esse acesso ao futebol do Atlético, ele voltou a participar, né, nesse finalzinho aí de Sul-Americana, viajando com o time, e ele dá essa declaração. Só que ali... Ele estava falando pela diretoria toda, mas será que ele tinha conversado com toda a diretoria? Será que ele tinha conversado com todo mundo? Ali no quente da situação, ele veio a público e falou para poder apaziguar um incêndio. Para mim, essa é a questão. Mas não era o que todo mundo estava pensando, porque tinha gente que já estava marcando essa reunião, sem inclusive comunicar ao Hulk. E aí ele fica sabendo através de outras pessoas que vão... Quer dizer, e chega na empresa... Não é questão de coitado, ô Thiago. Você imagina aqui na TV... É tratado desse jeito, não, cara, é porque ele é um ídolo do clube. Ele é um ídolo, ele não é igual ao Saravia, ele não é igual a qualquer outro atleta. Daqui um mês eu vou sentar com você que eu vou te demitir. Não é assim que funciona, não.
As pessoas, por Mas maiores ele tem contrato, que elas sejam, Thiago. Ele tem contrato. Que uma tem coisa contrato. é você chegar pra ele, conversar com ele e falar: Ô Hulk, vamos debater sobre o seu contrato? Ok. Outra coisa é ele ficar sabendo pela televisão, pela rádio. Não sei se te contaram isso, mas o Atlético é maior que o Hulk. E tem que tratar o Atlético como tal. Parece que o Hulk é mais importante que o Atlético. O Hulk se porta como tal. Quando ele vai pro Instagram dele, falar o que ele fala do jeito que ele falou, parece que ele quer ser maior e quer trazer o holofote. Eu acho que foi mal conduzido, Thiago. Eu acho que trataram ele como qualquer outro. Mal conduzido por todos. Por todos os lados. Tá parecendo um menino mimado. Deixa eu só ler pro pessoal que tá no rádio como que foi as colocações do Hulk nessa segunda parte que ele colocou no Instagram. Item 5. Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? Não. Ele colocou 6. O Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas para mim? Sim. Vai anotando tudo isso, gente. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. É o único que ele coloca um adendo. 8. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos? Sim. Essa proposta me valoriza esportivamente? Sim. Sou mercenário? Jamais. Agora vamos para o último, eu acho que é o último mesmo, né? Tem mais um? Tem mais um, isso. 11. As propostas recebidas eram maiores financeiramente que as do Atlético? Não, eram inclusive um pouco menores. 12. Então, isso é sobre dinheiro? Não, é sobre reconhecimento esportivo. Anota essa aí, 12 aí, é importante também, Thiagão. O que é reconhecimento esportivo? O que é reconhecimento esportivo? E 13. Vou cumprir meu contrato com o Atlético? Sim. Com que clima? Mas vai, ele disse que vai. 14. Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz. 15. Meu amor pelo Galo mudou? Não, nunca, jamais mudou, nem mudará. Eu não sei se o amor não mudou ainda. 16. Pedir titularidade? Jamais. Ô, Hulk, tá de brincadeirinha comigo, mas eu vou continuar lendo. 16. Pedir titularidade? Jamais. Eu respeito o treinador e dou o meu melhor para ter o meu espaço. Aí ele colocou em destaque: vou honrar essa camisa e dar meu máximo pelo clube e pela torcida, como sempre fiz. Por favor, pessoal, eu preciso que vocês dissertem sobre essas colocações finais do Hulk, que eu acho que por cada número dá para abrir uma discussão. Dá para abrir uma discussão. Fazer um programa Se vocês quiserem, vocês podem até voltar nos slides anteriores. O 12 pra mim é o pior de todos. Então volta no 12 aí, Mateusão. O 12 que ele pergunta, que ele fala, olha lá, ó. Então isso é sobre dinheiro, é esse? Então isso é sobre dinheiro? Não, é sobre reconhecimento esportivo. Beleza, o que é reconhecimento esportivo? Claro, assim, os esclarecimentos não dizem absolutamente nada. E aí é o que eu falei, pra mim o que ele faz é apontar o dedo pra um cara que hoje tá mais fragilizado que ele, que é o Paulo Brax. E aí ele vem aqui, aponta o dedo pro Paulo Brax, é uma queda de braço fácil dele ganhar. É uma queda de braço muito fácil dele ganhar. Porque nós estamos falando de um diretor de futebol que volta e meia criticado pela torcida. Depois da coletiva, ele voltou a ser criticado. Voltou a surgir pichação contra ele. Eu não lembro nem qual foi a pichação, mas uma manifestação contrária a ele, uma vez. Foi lá na sede do Atlético. Então, assim, a gente tem que ir. Pro Hulk é muito cômodo fazer isso. Ele jogou com o que ele tem de melhor. Ele é querido pela torcida. A gente vê parte da torcida do Atlético aí, cara, parte mesmo. Cada um trata do jeito que quiser. Endeusando o cara, então ficou muito cômodo. E aí ele fala, é sobre reconhecimento esportivo. Beleza, ô cara pálido, o que é reconhecimento esportivo? Vai explicar pra gente? Então, eu também fiquei assim, o que é o reconhecimento esportivo? Porque acima de mim? Thiago, olhando de fora, eu acho que ele teve muito reconhecimento esportivo no Atlético. Os caras querem fazer uma estátua pra ele. Eu acho que vai de acordo com a maneira com que ele foi tratado e ele acha que ele deveria... Deixa eu acabar de falar. Ele é tratado como um profissional. Eu sei que você vai me cortar. Eu acho que, entendam, o Hulk não é qualquer jogador. O Hulk, deixa eu acabar de falar, ele é talvez os maiores ídolos da história do Atlético. E eu acho que a maneira com que foi conduzida com ele, esportivamente, até não sei qual foi o teor da conversa com o Sampaoli. E outra, o Atlético vivia um momento péssimo na temporada. Péssimo, ok? Ninguém tava jogando nada. Mas quem foi o único que foi pro banco? Foi o Hulk. E ali, ele ali naquele momento, o Scarpa não foi, não. Primeiro foi ele. O Scarpa foi. Aí no final da temporada, o Scarpa foi depois dele. Mas naquela hora, ali foi como assim. O São Paulo tinha acabado de assumir o Atlético e uma das atitudes que ele tomou foi essa. Eu acho que ali ficou mais ou menos assim. Talvez ele e Hulk tenham entendido. Me pegaram pra Cristo porque eu fui pro banco, mas tem gente que não tá jogando, não sou só eu. Eu não sei. Eu só acho que tudo isso tem a ver com a condução dele
dele, Hulk, ser o Hulk e achar que ele deveria ser tratado de uma maneira diferente. Eu imagino isso. Cara, desculpa. Só Tá, isso. mas você acha isso, Breno? Eu acho isso. Você acha isso? Desculpa, Acho isso. de verdade. Não, eu acho que é isso que aconteceu. de verdade. Eu acho preciso que da sua aconteceu. opinião. Não, eu acho que o Atlético conduziu totalmente errado, o Elton. E o Hulk? Totalmente errado, e o Hulk também. E eu acho que isso aconteceu. A gente Só vive vou num voltar a dizer uma país com as coisa. pessoas. Por que que... Só me responde um negócio. Por que chegou nesse ponto um cara que tem contrato até o final de 2026? Teria que ser debatido alguma coisa? Porque Ele tem contrato? é caro, irmão, e não rende. Então é ele isso. não tem o custo. É isso, é a maneira com que foi lidado com essa O situação. Brax falou que todo Essa ano, maneira. nos últimos 5 anos dele aqui no Atlético, sempre no final Não. do ano teve Não. Reajuste? não, teve sentar conversa, pra não conversar. Ele explicou Aí que eu tem não sei uma se ele explicou, ele eu explicou que ele o explicou Hulk isso tem na coletiva. o Hulk tem um mínimo É, um valor isso. garantido líquido. E tem um- aí que tem que ter tem que aferir isso ao final de Isso. cada ano. Sempre Mas junto a gente com o sabe RH. que a reunião desse Então ano nunca foi a gente sabe que a explanada reunião essa desse reunião. ano não foi uma Não é reunião isso. apenas contábil, Não né? foi contábil. A gente sabe que a Marisa, né? Marisa Lígia Ramos. Uma das representantes do Hulk, talvez a principal, ela veio aqui para tratar de outra, pode ter tratado disso também, mas para tratar de outras coisas. Agora, Elton, para mim, eu concordo com vocês, essa questão do reconhecimento esportivo é uma questão muito vaga, é muito difícil a gente imaginar o que exatamente ele está falando, mas o que eu penso é, inclusive, o que a gente estava debatendo antes do programa começar, mas eu acho que já estava até no ar. Para mim, o que o Hulk chama de um projeto esportivo é um projeto esportivo pessoal dele. Ele queria algo do Atlético para ele, entendeu? Então nós estamos falando de um cara que é egoísta. Talvez. Pô, bicho, mas o que eu acho que entra ou aí, egocêntrico. Thiago, Não, talvez mas não o que eu egoísta, acho que entra egocêntrico. aí, Thiago, é a frustração dele na primeira reunião. Eu acho que o Hulk entendeu que o Atlético ofereceu a ele, meramente eu não vou usar porque é um termo que acaba diminuindo a proposta, né? Mas ele entendeu a proposta como uma proposta comercial. Ele não viu em nenhum momento ali uma proposta esportiva do clube. Ele viu só apenas, vamos fazer a ação tal, vamos produzir um documentário, vamos colocar uma estátua. Se você quiser ter porcentagem na SAF, você pode ter. Ele viu questões ali comerciais e não viu nada esportivamente. Então, assim, Hulk, a gente pensa em você no time, um cara como protagonista, a gente quer que você fique por mais anos se você for continuar jogando. Eu acho que ele queria uma questão pessoal dele. Acho que isso que faltou pro Cara, Hulk. Se ele tá certo, se ele tá errado, cara, eu acho que tá todo mundo errado nessa história. Traz pra nossa Mas realidade. é o que eu imagino. Traz pra nossa realidade do programa aqui. Cara, tem um que é mais conhecido e reconhecido, um que é melhor, pior do que o outro. E tem. Mas, cara, é sobre o conjunto. Não é sobre um cara, velho. E não existe isso. Eu entendo que, ele é o jogador mais importante. Thiago, você do acha elenco. que no Santos vão Ele tratar o Neymar de uma maneira igual a todos os é que ele outros? não- Porque não. O Hulk não é o Neymar. Não, Não cabe mas nem na dentro mesma do frase. Atlético ele tem um peso Não muito cabe nem grande na como o mesma Neymar. frase, não é Tem, Não cabe nem na tem. mesma frase. Ô, gente, Não cabe nem na mesma frase. Ô, gente, nós estamos Comparar falando de o um Hulk e o Neymar cara. não cabe nem Deixa na eu mesma falar, nós frase. estamos falando de um cara que tá entre os 3 maiores jogadores da história do Atlético, que é o grande ídolo do Não Atlético. cabe nem na mesma frase. É pô. isso. O Neymar é uma estrela mundial. É isso não cabe que nem eu na tô mesma reclamando, frase. essa São questão duas de coisas tratamento. completamente distintas. E mesmo assim, o Neymar deveria ser tratado como qualquer outro dentro do vestiário do Santos. Vai me desculpar. E isso olha que não eu sou existe fã no dele. futebol. Mas deveria ser, cara. que É não. assim que funciona. Aqui hoje é quinta, Não é assim. né? Hoje é quinta. Hoje é quarta. quinta. Não, hoje é quarta. Hoje é quarta. Tá com cara de Tá quinta. voando. Tá com cara de quinta. É porque amanhã é sexta nos donos da bola, né? Não é mais não. Não, Não é mais não. Você não lê grupo não, amor, não. Comunicado Tem programa importantíssimo, sexta. tá? Comunicado Aproveitar a importante. grande audiência aqui do Band News Já na área. tinha Tô programa vendo o pra pessoal sexta aqui lá. no chat Não. perguntando, gente, tem donos da bola hoje, tem donos da bola quinta e tem donos da bola sexta. O programa continua normalmente no YouTube, na TV, porque tá tendo a Copa das Nações Africanas. Isso, em da dias de segunda e na terça não jogos, teve. em dias Isso. de jogos, na tela da Band, a preferência e a prioridade é total Hoje tem donos pra da bola. pra Copa Africana. E eu- É... Só fazer um pedido pro pessoal. Tá. Copa Africana de Nações. Vai feder, Cagurito. Então, hoje, amanhã e também na sexta-feira, o nosso programa, detalhe, na sexta-feira é até um pouco maior, é 10 minutos maior, pra gente já ir fazendo o aquecimento pro que jogo enfim, da, irmão. da Copa Africana de Nações. Só fazer um que vai pedido ser um aqui. jogaço, hein? Marrocos e Camarões. Só fazer um pedido que o Boa, Guilherme boa. pediu pra eu fazer aqui. Ó, nós estamos com um pouco mais de 500 likes. O Guilherme pediu pra que a gente chegue a 1.500 likes na live de hoje, né, ou que a gente tá no YouTube. Que chegando aos 1.500 likes, nós vamos trazer uma informação exclusiva sobre o interesse do Cruzeiro na contratação de um jogador. Então, vamos chegar aí aos 1.500 likes. E é um jogador na bom, live de viu? hoje. Bom jogador, Bom pra ser jogador. titular. Também Bom.
Bom, o nome dele é melhor ainda. Adoro o nome dele. Adoro o nome dele. Aqui, eu perguntei se era quinta, porque se pode calicar uma hoje, pode tomar uma Ecobir hoje, geladinha. Quarta-feira também pode, não pode? Pode. Com certeza tem algum jogo rodando aí no mundo da bola. Hoje. Então pronto. Pelo antibiótico do André, hoje pode tomar uma Ecobir. E eu quero aproveitar esse espaço aqui para deixar um grande abraço especial aos parceiros que gentilmente nos abriram as portas. Então corre lá, pois vão encontrar todos os nossos mix de produtos da Ecobir, o Opa Supermercados. São 6 lojas em BH e também na região metropolitana. Avenida Supermercados em Caeté também está junto com a Ecobir. Supermercados Brasil, são 9 lojas em Conselheiro Lafayette. Então um forte abraço a todos os parceiros e consumidores da Ecobir. Eu tenho certeza, se você ainda não experimentou, experimente, porque a Ecobir é bom demais. Então, gente, bem-vindo ao mundo Ecobir. Vamos continuando, tem um superchat aqui, deixa eu clicar aqui pra ver. Chegou agora do Michael Jackson Moreira. Opa! Michael Jackson Moreira, e hoje, lembrando, a gente começou o programa com Michael Jackson, não foi, Dan? Começamos com Michael Jackson. Exatamente. Bom dia. Vamos lembrar que o Brax disse que todo início de ano tem uma reunião com o Hulk e sua representante para a avaliação salarial. Então a reunião já era uma prática entre eles. Galo maior que o Hulk. Então foi até o tema que a gente puxou agora há pouco, Brenão. Essa questão da reunião é engraçada assim. Todo ano tem? Por que todo ano então não tem a mesma divulgação que teve a desse ano? É porque desse ano o contexto era outro, gente. Tá muito claro isso, né? Pela atitude do Sampaoli, o Thiago falou aqui, o Sampaoli não conta como o Hulk como protagonista. Eu quero ver agora como é que vai ficar essa situação. E outra coisa que é bem claro, tá? Então... o Hulk só tá ficando no Atlético, não é porque houve alguma... É porque não quiseram abrir mão da multa. Se abrissem mão da multa, o Hulk não estaria no Atlético. Ele já deixou bem claro. Então, assim, o desejo do Hulk hoje qual que é? É sair do Atlético. Sair do Atlético. Claro que é sair do Atlético. Mas como o Atlético não vai abrir mão da multa, 60 milhões, o Fluminense não vai pagar, o Hulk não vai pagar, ele vai ficar aqui. Agora, resta saber ele vai ficar num local em que ele não se sente querido. Isso. Ele não está se sentindo... Ele não se sente tão à vontade quanto ele já esteve. Eu falo querido no aspecto do treinador, tá? Então e dessa turma. Breno, vamos discutir. Mas ele disse que não é problema dele ser reserva. O último slide dele é isso. Vamos discutir essa questão do Hulk e o Sampaoli. O Hulk jogou. Ontem o Paulinho Azeredo mandou pra gente as informações, os dados que ele mandou, era mostrando que o Hulk foi bem utilizado. Foi muito utilizado pelo Sampaoli. Pelos números que o Sampaoli teve, os números do Hulk é de um atleta que foi muito utilizado pelo Jorge Sampaoli. Uhum. A reta final do Hulk foi de utilização máxima e ele foi importante. Aí agora eu pergunto, ele é um atleta que está com 39 anos, mas se cuida bastante, então possivelmente ele tem uma estrutura corporal de um cara de 35, de um atleta de 35 anos. Então ele tem potencial, tem qualidade física, técnica, para alcançar números absurdos dentro da carreira dele, números por idade mesmo. Então, assim, isso eu não duvido em nada. Será que ele, por toda a experiência que ele tem, ele não consegue se adequar ao que o Jorge Sampaoli quer e ele se tornar um jogador importante? Tá aí o Atlético na luta por um centroavante, por um jogador centralizado. O Hulk já fez essa função, não só no Atlético, como fora daqui. Em outros clubes ele fez isso. O Hulk não é mais o cara que arranca pela direita ou pela esquerda, puxando marcadores. E se ele se centralizar? Você lembra da última entrevista do Hulk? A última que ele te deu? Que foi inclusive a de Fortaleza. Você lembra que ele falou? Ele expôs muito e era desnecessário aquilo que ele fez. E foram só críticas ao Sampaoli. Sim. Primeiro, falando que o Atlético jogava como um time pequeno. Uhum. Ele deixou isso bem criativo, claro, né? Não era característico. E também a maneira que ele jogava, que ele não concordava da maneira dele jogar. Brenão, para só aí, porque vamos só lembrar o contexto que o Sampaoli teve que chegar ao Atlético. Um Atlético com a corda no pescoço, janela fechada, não podia mais contratar, ia pegar o maior rival já perdendo de 2-0 na Copa do Brasil. Ele teve que recuperar atletas. Ele tinha aquilo ali nas mãos e ele teve que montar um time que teria que seguir nas Copas, na Copa, né, Sul-Americana, porque a Copa do Brasil já tinha rodado, porque o placar adverso contra o Cruzeiro era impossível virar.
e se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Essa era a missão do Sampaoli. Sem a missão reforços. do Sampaoli, sem reforços, eu já falei, foi a primeira coisa que eu coloquei. Eu lembro parafraseando o Valu, e que ele foi certeiro nisso, foi de falar, era o projeto mais difícil da carreira do Sampaoli. Porque o Sampaoli não poderia fazer absolutamente nada. Você tem isso, faça disso um time que chegue na final da Sul-Americana, e chegou na final, e não caia no Campeonato Brasileiro. Era essa a missão. Era um time terra arrasada com o Cuca. Tô falando mentira, Thiago? Não. Então, eu acho que o Hulk, na fala dele, eu falei isso na época, depois que você chegou com a Sonora aqui, eu falei, cara, o Hulk não foi legal ter falado isso. Por todo o contexto foi que egoísta, acompanha. ele pensou só nele. Então, assim, desculpa, ele desrespeitou o Sampaoli, ele foi egoísta, não condiz com o discurso dele de que é um cara que fala que respeita a decisão do treinador, ele não respeita a forma de jogo do treinador. Quando ele acha ruim, ele faz biquinho, vai pra câmera, vai pro microfone e começa a falar mal do técnico. Então, desculpa. Isso realmente não é respeitar. Um cara que fala desse jeito, ele não respeita o treinador. Então, assim, não condiz com o discurso dele. Não condiz. Sinceramente, velho, o Atlético tinha que encontrar, e eu acho que o Atlético vai acabar encontrando, porque, pra mim, depois da manifestação do Hulk, e ele colocando completamente nas costas do Brax, nas costas do Sampaoli, quando ele deu uma entrevista pro Breno, as manifestações recentes do Hulk também são de um cara que quer ir embora. E ele deixa claro que quer ir embora. Então, assim, honestamente... Claríssimo. Honestamente, o clima azedou. Pra mim, não tem o menor clima pro Hulk terminar a temporada aqui no Atlético. Concordo. O Atlético tem que encontrar um meio termo junto com o Hulk, que ele vai embora. Se seja, talvez, o Hulk pagando um valor menor, pagando uma parte dessa multa, o clube interessado pagando ali algo próximo de 4, 5 milhões de euros, porque a multa é quase 10 milhões de euros, ou um pouquinho menos de 10 milhões de euros, é quase 10 milhões de euros, isso mesmo. Então, é 60 milhões de reais. Então, que seja pagando metade, que seja pagando uma parte, mas não tem clima. Não tem clima para que ele fique no Atlético. Mas sabe o que foi mais engraçado? Você falou aí, o Atlético demonstrou que não queria, o Hulk demonstrou que não queria, mas ninguém teve coragem de vir a público esse é o e ponto. se posicionar em relação a isso por conta de pra como todo seria a repercussão do exatamente. torcedor em cima daquela parte, né? Tipo assim, quem vai terminar esse relacionamento? Isso. Né? E aí, o torcedor vai ficar do lado de quem? Né? Quem vai ficar com a imagem manchada? A SAF está sendo altamente criticada. Será que nesse momento o torcedor vai entender que ela está abrindo mão do grande ídolo? E o Hulk não tinha amores pelo Atlético? E aí na primeira proposta de um time aqui de dentro, ele vai sair e deixar o Atlético. Quer dizer, cara, a gente vai voltar a dizer de novo, a condução da coisa. Condução. Né? Dos dois lados não foi muito bem gerida. E hoje a gente vê o seguinte, nós chegamos à conclusão aqui, que ninguém quer ninguém. Mas ninguém tem coragem de falar pra ninguém que quer ninguém. Ô, Breno, vou só fazer um paralelo aqui com você. Porque eu acho que idolatrias podem ser arranhadas. Idolatrias podem ser arranhadas. O Ronaldinho Gaúcho saiu do Atlético depois de uma briga que ele teve com o Lever Cup. Foi uma briga na Argentina e depois estendeu aqui pro segundo jogo contra o Lanús na Recopa Esportiva, né? Na Recopa Sul-Americana, desculpa. Na Recopa Sul-Americana de 2014. Começou lá na Argentina e terminou aqui no Mineirão com o Ronaldinho extremamente contrariado com o Lever Cup, até que ele sai no intervalo durante o jogo contra o Lanús. No segundo tempo ele é tirado. O Leandro Donizete até esteve aqui com a gente e fala que o Ronaldinho passa por ele e fala que ali estava acabando a história dele no Atlético, ele não aceitaria jogar mais no Atlético por causa do Lever Cup. Ele sai, vai pro vestiário, troca de roupa, fica guardando o final do jogo e comemora o título. No outro dia, ele chama uma coletiva e tchau. O Ronaldinho tem alguma coisa arranhada na saída dele? Zero. O Ronaldinho saiu, jogou pelo Querétaro, jogou pelo próprio Fluminense, ele não tem um arranhão. Eu tenho certeza que para muitos torcedores do Atlético, hoje o Hulk tem um arranhão. Manchado? Não. Eu acho que ele continua sendo um dos maiores ídolos da história do Atlético, mas tem arranhão. O Ronaldinho não teve. E aí a gente tem que dar a mão à palmatória, porque ontem o Guilherme falou pra mim, e eu inclusive discordei dele. Ele falou aqui ao vivo pra gente que achava que o Hulk sairia menor dessa história. Mas eu acho que piorou por causa das colocações no Instagram. Então, mas o Guilherme tinha falado isso e eu falei com ele, não, discordo de você.
Acho que não tem nada a ver. E eu dou a mão palmatória hoje, eu concordo com o Guilherme Souza, que é o nosso produtor. O Hulk pra mim sai menor do que ele era. Eu não quis usar essa palavra e falei menor, o arranhão. Gente, assim, quando eu digo menor, é um cara que era 120 e tá 119. Mas ele diminuiu. Né? Por isso que eu falo o arranhão, Thiago. Por isso que eu só coloco o arranhão. Que é um arranhão. E o Ronaldo teve arranhão chutando ele sai menor. Entende, assim? Mas não deixa de ser ídolo do Atlético, não deixa de ter o tamanho que tem, mas ele sai menor pra mim, sim. Aqui, deixa eu falar da KTO. Você tá sabendo que o novo clube acabou de chegar na cidade com o Clube KTO. Você tem giros e apostas grátis e um cashback que só a melhor plataforma pode te proporcionar. Mostre que você é jogador de clube grande e aproveite, porque tá rolando bônus especial toda semana. Entra aí, ó, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos e jogue sempre com muita responsabilidade na nossa querida KTO. Deixa eu chamar um intervalo, tem um intervalo, mas antes do intervalo, o HG tem um recadinho, tem, Matheus? Tem? Então já vamos colocar o recadinho do HG, a gente vai para o intervalo só na rádio, no YouTube, a gente continua a nossa resenha aqui. Alô, meus amigos, estou aqui para falar de Virtual Autopeças. Quando eu falo de Virtual Autopeças, e sempre destaco que é a maior do Brasil, eu provo em números. Não é pelo número de lojas, mas o volume de vendas das lojas. Inclusive são 4 lojas imensas em Belo Horizonte e região metropolitana. Uma 5ª loja será inaugurada agora no início de 2026, mas eu falo principalmente pelo centro de distribuição, no anel rodoviário, com mais de 500 funcionários, levando peças para o estado todo, atendendo os maiores frotistas do Brasil. Só para se ter uma ideia, a maior locadora de carros do Brasil compra peças de quem? Da Virtual Autopeças. A 2ª maior locadora do país compra peças de quem? Da Virtual Autopeças. Por quê? Porque nós temos o maior estoque, nós temos o melhor atendimento. Você é motorista de táxi, você é motorista de aplicativo, precisa de peças para o seu carro? 3418-0705. 3418-0705. E tem outro detalhe: se você, assim como eu, usa o carro pro dia a dia, é carro de passeio ou utilitário, então fala com a gente. É importado ou nacional? Fala com a gente. Eu tenho um carro elétrico, fala com a gente. 3418-0705. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a nossa equipe de vendas. 3418-0705. Falei, da maior do Brasil, tá em Minas Gerais, em qualquer cidade, nós mandamos a peça para você. É só chamar agora, 3418-0705. Falei de Virtual Autopeças, a maior do Brasil. Você ouve Band News na área Minas. Só sei que é o assunto, né, velho? É o assunto, tá todo mundo falando a respeito disso, não tem como. Tem uns caras que ficam pé da vida, mas, pô, bicho, nós estamos falando do Atlético perdendo o Hulk. Não tem como não falar de outra coisa. Quando a gente voltar do intervalo. Não, e outra rádio, coisa, essa novela não terminou. Não terminou. A gente vai trazer a informação do Cruzeiro. Duas informações. Tem uma situação do Gerson. Tem uma situação de um zagueiro. Do zagueiro você não pode falar ainda. Que eu não posso falar ainda, o Cruzeiro quer contratar. Mas nós vamos trazer na volta do intervalo. Eu fico pensando o seguinte: se algumas pessoas do Atlético já questionavam se o Hulk era um cara que dava um retorno financeiro, imagina agora ele voltando e o São Paulo falando assim: não, beleza, então vai ser banco. E aí você tem o Hulk no banco com o valor que ele ganha. Então, mas alguém achava que ele já era caro antes, agora ele vai ficar mais caro. A gente acha que ele é caro. O Hulk nunca foi caro. Até 2024 tudo bem. Eu também não foi isso que eu ouvi de pessoas do Atlético, não. O 2025 do Hulk é caro. É de um jogador que caiu. Me falaram que a decisão era uma decisão difícil, porque ele era um jogador caro. Mesmo assim, ele foi o artilheiro do Atlético. Exato, mesmo assim ele foi o artilheiro do Atlético, ele foi o que entregou mais gols. Eu já acho que foi caro esse ano dele pela queda de rendimento, mas ainda assim ele foi o artilheiro do clube. Ainda assim foi. Pois agora você imagina se o São Paulo escantear ele. 21 gols e 8 assistências. Não, o São Paulo não vai escanteá-lo. Aqui, gente, desculpa, mas não é possível, não? O Hulk ser esse centroavante? Cara, Elton, eu acho que tudo é possível, mas tem que ter um diálogo, cara. Se for alguém pra jogar de costa, ele não quer, alguém tem que conversar, alguém tem que quebrar essa rusga aí, cara. Entendeu? Coisa. Pois cara, eu não acho que é questão de rusga. Vocês acham que é reversível isso agora?
Cara, eu tenho não minhas acho... dúvidas. Eu acho. É reversível. O Sampaoli e Hulk? Não, eu não, acho. não. Diretoria? Eu Ficou não, ruim. Não, eu não acho que é reversível o Sampaoli e Hulk. Nunca foi. Sabe por quê? Reversível? Nunca foi. O Sampaoli é bem... Nunca foi. Cara, Cara, o Sampaoli não é o atacante que o O Hulk não é o Sampaoli. Ao contrário. O Hulk não é o atacante que o Sampaoli quer. Ele não quer esse estilo de centroavante. Quando ele chegou no Atlético, a primeira coisa que ele falou, precisamos de um camisa 9. Ele não entende que o Hulk é ponta, até porque eu acho que o Hulk hoje... O ponta do estilo do Sampaoli, o Hulk acho que nunca fez na carreira. Ele fez não com o acha... Filipão na Copa de 14. Talvez. Mas, 12 anos atrás. Ele não faz o jogador ali de meio campo, né, armador, no estilo do Sampaoli, e ele não é esse 9. Gente, o Hulk não vai jogar com o Sampaoli, o próprio Sampaoli foi claro ao dizer isso pra ele. Talvez tenha acontecido isso nessa final de temporada porque o Sampaoli não tinha outra opção. Ele não tinha quem pôr. Não tinha. O Hulk foi titular Agora que várias tá montando vezes, o como o elenco Elton dele. falou. O Hulk foi titular, inclusive, no jogo mais importante do ano, jogou os 2 tempos, jogou a prorrogação e bateu pênalti. Que foi o jogo, a final da Sul-Americana. Mas o Hulk sabe que ele vai ser reserva no time do Sampaoli. Gente, vai chegar um camisa 9. Então, assim, pra mim, é exatamente isso que o Hulk tá chamando de projeto esportivo. Eu sou carta fora do baralho no time do Sampaoli. Vai ser um reserva? Vai entrar de vez em quando? Vai, mas não é isso que o Hulk quer. Ponto final. Mas aí vai contra o que ele disse, né? Em que sentido? A última resposta dele é: eu respeito o treinador e eu jamais pedi titularidade. Mas eu não acho. Opa, voltamos? Mas não necessariamente ele Já estamos de volta na rádio e eu preciso ouvir o HG, que ele tem mais um recadinho. Ele me mandou mensagem aqui pra gente colocar esse recadinho pra você ouvir com muita atenção, porque ele também pode te dar prêmios. E agora eu vou dar camisa pra você que tá aí do outro lado. É a camisa oficial do Atlético, a camisa oficial do Cruzeiro. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta. Você paga de R$200 pra cima na sua conta da CEMIG? Se sim, então está apto a fazer o quê? Baixar o Nuve App. Quando você baixar, você vai fazer um cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Mas eu tenho na família 15 contas. Se fizer 15, atenção, 15 cadastros são 15 camisas.